Se eu te pedisse para citar um país com território gigantesco, recursos naturais infinitos, população jovem e criativa, clima favorável e posição geográfica estratégica, qual país você descreveria? A resposta óbvia seria o Brasil, e você estaria certo. O Brasil tem tudo isso, tudo. E mesmo assim, quando a gente fala em potências mundiais, o Brasil não aparece na lista. Por quê? Essa é a pergunta que ninguém consegue responder de forma simples, e é exatamente o que a gente vai fazer hoje. Porque entender por que o Brasil não chegou lá ainda é o primeiro passo para entender o que precisa mudar. E esse vídeo pode ser o mais importante que você vai assistir sobre o nosso país. Fica até o final, porque a última parte é onde tudo faz sentido. Vamos começar entendendo o que define uma potência mundial. Não é só ter dinheiro, não é só ter exército. Uma potência mundial é um país que influencia decisões globais, que dita regras que outros países precisam ouvir. Estados Unidos, China, Rússia, Alemanha, França, Reino Unido. O que esses países têm em comum, além do tamanho econômico? Todos eles constroem narrativas, todos exportam cultura, tecnologia e influência, não só commodities. E é aqui que começa a primeira razão pela qual o Brasil ainda não chegou lá. O Brasil vende matéria-prima, não vende produto, não vende tecnologia, não vende inovação. O Brasil exporta soja em grão. A China compra essa soja, processa, transforma em produto industrializado e vende para o mundo com margem de lucro 10 vezes maior. O Brasil fica com o menor pedaço do bolo. O Brasil exporta minério de ferro bruto. Outros países transformam esse minério em aço de alta tecnologia, em componentes industriais, em produtos que valem fortunas. O Brasil fica com o preço da terra. Isso tem um nome na economia armadilha das commodities. É quando um país fica tão dependente de vender recursos naturais que nunca desenvolve a capacidade de agregar valor ao que produz. E enquanto o Brasil está preso nessa armadilha, países sem 1/10 dos nossos recursos naturais se tornaram potências mundiais simplesmente porque investiram em tecnologia, educação e inovação. O Japão não tem petróleo, não tem terra agricultável em abundância, não tem minerais em grande escala, e mesmo assim é a terceira maior economia do mundo. Por quê? Porque o Japão vende inteligência, não terra. A Coreia do Sul, nos anos 1960, tinha um PIB menor que o do Brasil. Hoje é uma das economias mais avançadas do mundo, exportando tecnologia, cultura, carros e eletrônicos para o planeta inteiro. O que aconteceu? A Coreia do Sul decidiu, de forma deliberada e sistemática, investir em educação e tecnologia como política de Estado. Em poucas décadas transformou o país. O Brasil fez o caminho oposto. E aqui chegamos na segunda grande razão: a educação brasileira nunca foi tratada como prioridade estratégica de verdade. O Brasil investe uma fatia considerável do PIB em educação no papel, mas o resultado não aparece. O país ainda ocupa posições baixas no PISA, que é o principal ranking mundial de educação básica. E sem educação de qualidade, não tem tecnologia. Sem tecnologia, não tem inovação. Sem inovação, o Brasil continua vendendo soja e minério, enquanto outros países vendem satélites e softwares. A terceira razão é uma das mais dolorosas de falar: a instabilidade política crônica do Brasil. Para se tornar uma potência mundial, um país precisa de políticas de longo prazo. Investimentos em infraestrutura, ciência e tecnologia que levam décadas para dar resultado. Mas no Brasil, cada novo governo desfaz o que o anterior construiu. Programas são cancelados, projetos são abandonados, prioridades mudam a cada eleição, e o país fica girando em círculos. A China levou 40 anos executando o mesmo plano de desenvolvimento econômico. 40 anos sem mudar a rota. É isso que transforma um país. O Brasil raramente sustenta uma política por mais de um mandato. A quarta razão é a que mais indigna: a corrupção sistêmica que drena os recursos do país há décadas. Estudos estimam que o Brasil perde entre 200 e 300 bilhões de reais
por ano em corrupção, desvios e ineficiência do setor público, todo ano, durante décadas seguidas. Para ter noção do que esse dinheiro representa com 200 bilhões de reais por ano, o Brasil poderia construir hospitais, universidades, ferrovias e sistemas de saneamento que transformariam o país em uma geração. Mas esse dinheiro desaparece, ano após ano, e o Brasil continua com estradas esburacadas, hospitais lotados e escolas sem estrutura. A quinta razão é a carga tributária absurda que sufoca a iniciativa privada e impede o Brasil de competir globalmente. O Brasil tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo para um país em desenvolvimento. Abrir uma empresa no Brasil é um processo burocrático, caro e demorado. Manter essa empresa funcionando é ainda mais difícil. Enquanto países como Singapura e Irlanda criaram ambientes de negócios simples e competitivos para atrair empresas e investimentos do mundo inteiro, o Brasil afasta investidores com impostos, burocracia e insegurança jurídica. A sexta razão, pouca gente fala abertamente o Brasil nunca teve um projeto nacional claro e compartilhado. Os Estados Unidos têm o sonho americano, uma narrativa poderosa que mobiliza o país em torno de um objetivo comum. A China tem o sonho chinês de restaurar a grandeza da nação. A Alemanha reconstruiu o país após a Segunda Guerra com um projeto coletivo de industrialização. O Brasil nunca conseguiu construir esse projeto coletivo. Cada região pensa diferente, cada grupo político tem uma visão diferente, e o país nunca se uniu em torno de um objetivo comum de longo prazo. Mas aqui tem um ponto que precisa ser dito com honestidade. O Brasil não é só vítima de circunstâncias. Existem forças externas que historicamente não têm interesse em ver o Brasil se tornar uma potência. Um Brasil que agrega valor ao nióbio, que industrializa sua produção agrícola, que desenvolve tecnologia própria, que vende produtos e não matéria-prima, esse Brasil compete diretamente com as potências atuais. É muito mais conveniente para o mundo ter o Brasil como fornecedor de recursos baratos do que como concorrente tecnológico. E essa dinâmica influencia acordos comerciais, investimentos e até a narrativa que o mundo constrói sobre o Brasil. Mas vamos ser justos, de nada adianta culpar o mundo externo se os problemas internos não forem resolvidos. E os problemas internos são reais e graves. Então, o que precisaria mudar para o Brasil finalmente dar esse salto? A resposta não é simples, mas os caminhos são conhecidos. Primeiro, transformar a educação em política de Estado inabalável. Não importa quem governa a qualidade da educação básica e o investimento em ciência e tecnologia não podem mudar. Segundo, parar de exportar matéria-prima e começar a exportar produto. O Brasil precisa de uma política industrial séria que agregue valor ao que produz antes de vender para o mundo. Terceiro, simplificar o ambiente de negócios. Reduzir a burocracia, modernizar o sistema tributário e criar segurança jurídica para atrair investimentos e deixar empresas brasileiras crescerem. Quarto, construir um projeto nacional de longo prazo que sobreviva a governos. Algo que o país inteiro abrace independentemente de quem está no poder. Esses não são segredos. Economistas, historiadores e especialistas falam sobre isso há décadas. O problema não é falta de diagnóstico, o problema é falta de vontade política e social para executar. O Brasil tem tudo o que precisa para ser uma potência mundial. Território, recursos, população, posição geográfica, biodiversidade e um povo criativo e resiliente que já mostrou ao mundo que sabe superar crises. O que falta não cabe em um vídeo, mas começa com consciência. Me conta nos comentários, na sua opinião, qual é o maior obstáculo para o Brasil se tornar uma potência mundial? E se esse vídeo fez você pensar diferente sobre o Brasil, compartilha com alguém que precisa ver isso. Até o próximo vídeo.